para aqueles que nos foram dando o prazer de seguir este ciclo de conferências, isto já vos soa familiar e recordar-se-ão que nós começamos por aqui, falamos das evidências científicas da essência do espírito, falamos da comunicabilidade dos espíritos, vimos a comunicação por meios eletrónicos hoje em dia, transcomunicação instrumental, falamos das evidências da reencarnação, com aquelas crianças que têm umas memórias muito nítidas de uma existência anterior, em particular até aos 7 anos de idade. Da última vez tivemos aqui uma conferência muito interessante sobre a pluralidade dos mundos, falamos desde a astronomia, a astrofísica, física quântica, estatística, transcomunicação instrumental, espiritismo, enfim, levantamos aqui uma série de questões muito giras, que sei que já deu para alimentar outras tantas conversas, e isso é importante. Estamos no domínio da filosofia e da ciência e nós temos que evoluir assim. Eu não tenho a verdade, o Allan Kardec não tem a verdade, nenhum espírito se pode advogar como tendo a verdade. Construímos, argumentando, justificando as nossas opiniões, vamos juntando, vamos de verdade em verdade aproximando-nos da realidade. E esta palestra de hoje em particular vamos mesmo socorrer-nos muito disto, porque justificar a existência deste ente, nestes aqui há fenómenos, há pequenas partes de uma envolvência maior que a gente pode estudar e até criar leis. Por exemplo, Kardec, na comunicabilidade dos espíritos, se vocês forem ao livro dos médiuns, é um perfeito manual da mediunidade humana. Tem as leis bem definidas. É do foro científico. Já é este ente, não consigo levá-lo ao laboratório. Não consigo. Ele é que estabelece as leis para nós. Nós intuímos que racionalmente ele tem que existir. Portanto, é esta palestra que vamos assistir hoje, não é também por acaso que ela é deixada para o fim, por ser um bocadinho mais complexa, mas também porque tem um apelo muito maior à parte filosófica. Vamos lá chegar apenas pela razão. Sobre estas questões e no domínio da filosofia, hoje em dia há 3 posições em relação à crença de um Criador, ou de um Deus, chamemos-lhe o que a gente chamar, que é a posição deísta, que é aqueles que acreditam que tem que existir um Deus. Ok? Há depois uma posição intermédia, que é chamada dos agnósticos, que é aqueles que estão no meio. Bem, não sei se existe, se não existe, talvez exista, mas mesmo existindo não é possível comprovar a sua existência. Esta é a posição agnóstica. E depois há o outro extremo, que são a posição dos ateus. Os ateus são aqueles que defendem frontalmente que não pode existir Deus. É o acaso, é isto, é aquilo, mas que não pode existir Deus. Só para me ajudarem a orientar melhor esta palestra, porque, como vos digo, vou apelar muito ao raciocínio. Há aqui alguém que seja ateu, que diga tranquilamente, estamos aqui para... Não. Há aqui alguém que seja agnóstico. É tudo deístas? Bestial, é mais fácil. Vai ser mais fácil. Mas não é por isso que eu não me vou empenhar no meu melhor para vos tentar trazer a minha verdade. Muito bem. Então, demonstrar isto, convém pelo menos começarmos por sempre começamos. O que é que é? De que é que estamos a falar? De que é que estamos a falar? Já Kardec, também no livro dos Espíritos, ele dedica logo no início do livro dos Espíritos, as causas primeiras, ele dedica exatamente o que é Deus. A primeira pergunta é logo, o que é Deus? Bem, vamos lá ver então o que é Deus. Vamos ver o que é uma história de Deus. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade.
Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. Portanto, definir Deus, quem disser isto está a dizer uma grande aberração. É impossível. Definir é impossível. Definir é dizer, vai daqui e ali, é exatamente isto e aquilo. Impossível. Ele é que nos pode definir a nós. Agora, nós a Ele não conseguimos. Então, nós chegamos a Ele primeiro, pela lei da causa e efeito. Primeira coisa não há nenhum efeito que não tenha uma causa. Pela obra se conhece o Criador, mas a obra não se confunde com o Criador. Eu olho além para aquele quadro que ali está. Deve lá ter uma assinatura do pintor. Mas... Uma observação. Deus não é omnipotente, omnisciente. Deixe-me... O próprio filme vai respondê-lo já de seguida, mas é bem colocada. O filme vai já responder, está bem? E depois já voltamos, porque é mesmo a seguir que vamos já falar dessas características. Vem na sequência, esta interrogação leva-me exatamente onde eu agora queria introduzir-vos. É que, não podendo nós delimitar Deus, definir Deus, nós apenas intuímos pela obra dele aquilo que o homem não fez, alguém tem que ter feito. Aquele quadro, quem o fez foi um pintor, mas aquele quadro não é o pintor. Não se pode confundir a obra com o Criador, certo? Portanto, olhamos para o efeito. Então, e nós, para Deus, quando depois queremos tentar perceber, ir à procura de uma melhor compreensão deste pintor, não é a mesma coisa. Nós não conseguimos dizer que nasceu no dia tal, fez isto, formou-se aqui e tal. Não conseguimos, porque ele está antes de nós, está certo? Portanto, ele não tem início, não tem fim, que é uma característica difícil para nós de perceber, ok? Portanto, então nós como é que lá chegamos? E agora sim, é esta questão que me foi colocada. Chegamos lá por algumas características que ele obrigatoriamente tem que ter, ou pelo contrário, dizer, não pode ser isto. Muito bem. O que é que nos diz, nomeadamente, o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos chega a isto, desta maneira. Também diz assim, o que é Deus? É a causa primeira de tudo. Também diz assim, é a inteligência suprema. Baseado na tal lei da causa e efeito, pela obra se conhece o Criador. Há um efeito inteligente. Nós, se nos consideramos inteligentes, seres pensantes, então quem nos criou tem que ser ainda mais pensante, mais inteligente do que nós. É assim mesmo, não é? Portanto, é a inteligência suprema. Também diz que Deus é eterno. É eterno. Se tivesse tido Deus é começo, eterno. teria saído Se do tivesse nada, tido ou um então começo, teria saído. sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Isto é dos conceitos mais difíceis de nós aceitarmos. Porquê? Porque nós não somos eternos, isto é, nós tivemos que ter um princípio, não teremos um fim, mas um princípio tivemos que ter. Nós somos imortais, é diferente. Este termo, a imortalidade, é que a morte não nos vence, não é o fim de nada para nós, mas nós não somos eternos porque tivemos um princípio.
Já Deus, sim, ele não pode ter tido um princípio. Porque se ele tivesse tido um princípio, alguém o tinha criado. Ok? Muito bem. Também é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Portanto, também temos que reconhecer isto. Ele não pode ter um corpo como nós, não pode ter doenças, não pode com a chuva danificar-se, não pode. Não pode, é impossível, não pode. Ele tem que ser mesmo imutável. Mais a mais, com as leis a gente verifica que isto está tudo tão bem criado. Tem as leis naturais, dos quais há as leis físicas, as leis morais, elas são imutáveis. Senão nós andamos todos aqui, hoje muda a lei, hoje fazer o bem é assim, mas amanhã já não é assim, ou hoje determinada descoberta científica aponta num determinado sentido e amanhã já não será assim, será ao contrário. Não é possível. O mundo é muito estável e nós vamos sempre descobrindo essas coisas. Exatamente por esta característica da imutabilidade de Deus e a sua obra é imutável em princípios. Mas os seus efeitos não. A gente olha para a Terra e ela vai evoluindo, tudo vai evoluindo. Mas o que é o princípio da imutabilidade, neste particular em que observamos, por exemplo, a nossa Terra a evoluir, as raças a evoluir, é o destino do progresso. Isto é que é imutável. Todos nós estamos vocacionados ao progresso. Todos os mundos. Isto é que é imutável. Mas vamos mudando. Para isso é preciso nós irmos mudando. É lógico. Mas Deus tem que ser imutável nesta determinação de fazer progredir todo o universo. Também tem que ser isto. Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. Certo? Isto é um corolário daquilo que tínhamos a ver. Também é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Este é um conceito também difícil de digerir. Hoje em dia, para a nossa inteligência, nós também vamos evoluindo. Nós hoje pensamos, basta ver que vocês hoje, com a idade que têm, pensam e sabem mais coisas quando foram para a escola, quando eram meninos e foram para a escola. E também, olhando para o mundo, pegamos na história e verificamos, por exemplo, as pessoas que aqui estiveram na Idade Média eram menos avançados que nós, não tinham a tecnologia. Portanto, tudo isto é um progresso. Ora bem, e com o progresso mental, a gente chega a isto. Não há outra forma de chegar. Porque, reparem, por exemplo, nos povos mais atrasados, embora evoluídos intelectualmente, por exemplo, os egípcios, uma civilização que para a altura surpreendeu e hoje ainda nos surpreende quando olhamos para as pirâmides, para o que eles sabiam, etc. Conhecimentos de matemática, conhecimentos de astronomia, ainda hoje nos surpreende, 5.000 anos depois. Contudo, se olharmos para a questão moral, verificamos que os egípcios eram politeístas. Ora, hoje para nós resulta simples, não. Então, não pode haver vários deuses, porque a gente há de sempre perguntar, então, mas quem é que criou esses que estás a dizer que estás a adorar? Quer dizer, tem que haver sempre uma causa. Tem que haver sempre uma causa. Portanto, isso chega-se lá exatamente pelo progresso moral. Pelo progresso, a evolução moral. O progresso intelectual vai sempre à frente, o moral vem depois, ok? Mas isto é uma conquista da nossa evolução moral, ok? Também é onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Portanto, não pode haver duas potências idênticas. O nosso raciocínio não dá. Não é possível. Senão, era o outro mais potente, esse é que era o Deus, chamemos o que a gente quiser chamar. Portanto, ele tem que ser omnipotente. Não pode haver uma potência maior do que este ente. Chamemos-lhe o que quisermos chamar. Não estou aqui a dar conotação nenhuma religiosa. Podemos chamar-lhe Alá, podemos chamar-lhe Deus, Brahma, arquiteto, quiserem. É a causa primeira de tudo. Tem que existir filosoficamente, pela razão tem que existir. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas
se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Portanto, assim é, e todos nós, olhando para a nossa vida, todos se apercebem exatamente disto. E no campo da justiça, vimos a reencarnação, por exemplo, está criado de uma forma muito interessante. Vimos as questões das expiações e das provas, a sua bondade e a sua misericórdia, e de uma forma soberana. Não há aqui outros juízes que não seja ele próprio. Se há algum juiz no universo, é apenas ele. Nós depois não somos os algozes de nós próprios. Semeamos hoje para colher amanhã. Semeamos bem, colhemos bem. Semeamos mal, não esperemos colher bem. Portanto, a coisa está muito bem, em termos de justiça, demasiado bem, diria eu, para que nós a consigamos abranger. Bom, meus amigos, tudo isto vocês podem encontrar, o que ouvimos, podem encontrar exatamente aqui, neste capítulo 1 de Deus, que é que começa o livro dos Espíritos. E aconselho-vos a vocês lerem uma e outra vez. É um exercício filosófico dos mais lindos que eu conheço, que vale a pena, faz-nos pensar. Ora bem, já vimos de que é que estamos a falar. De que é que não é de quem, porque ele não pode ser uma pessoa, como nós conhecemos. É de quê? O quê? O quê? É este ente, ok? Estamos a falar disto. Ora bem, então demonstrar esta entidade, justificar esta entidade, já estamos a ver que só pelo raciocínio. Não vamos conseguir por aqui Deus e reagir com outra coisa e definir como é que ele se vai comportar. Não, é ao contrário. Portanto, então, no nosso método científico, já temos abordado de outras vezes, vocês recordar-se-ão que nós temos uma parte filosófica, em que se usa a razão para se justificar uma crença, e depois construímos uma hipótese, mas é uma hipótese que explica fenómenos daquele grande todo, e depois sujeitando à experimentação. Ora bem, com Deus, nós dificilmente passaremos disto, ok? Temos uma crença que tem que existir este ente e justificá-lo. Depois podemos ver alguns fenómenos, e vamos ver uma série de fenómenozinhos em que vamos poder ver as leis que nós já descobrimos, mas é de uma pequenina obra, é de um quadrozinho do pintor excelso e imenso que pinta os quadros todos. Portanto, mas fundamentalmente é uma questão filosófica. E estas coisas de Deus, como vos digo, e sempre vos tenho referido nestas conferências, nós temos que racionalizar tudo, inclusivamente o fundamental. E o pilar fundamental da doutrina espírita é exatamente Deus. Então, se este é o pilar fundamental, meus amigos, vocês têm que poder justificar porque é que ele tem que existir. Porque senão, então, não sois espíritas. Se não conseguires justificar porque é que Deus tem que existir, porque é que tem que existir o Espírito, porque é que tem que existir a comunicabilidade dos Espíritos, ou a encarnação, a pluralidade dos mundos, ficais mancos na vossa capacidade espírita. O espírita não é o que entra àquela porta. O espírita é aquele que, usando a razão e em alguns pontos a demonstração, consegue justificar aquilo em que crê, de forma aberta, com a sua verdade. Atenção, ninguém domina a realidade. Se alguém domina a realidade, é Deus. Nós vamos de verdade em verdade, olhando para o copo que está com metade de água, no outro dia já nos parece que está meio cheio, ou outro meio vazio, e a gente vai se aproximando do valor exato que lá está dentro. Ok? Portanto, por isso é que o Espiritismo é uma filosofia, porque justifica as suas crenças, e naqueles pequenos fenómenos do grande todo que consegue definir bem as suas leis, nomeadamente a ferramenta que usa, que é a mediunidade, está muito bem definida. Manual da Mediunidade Humana, Livro dos Médiuns. Então aí é uma parte científica, porque é uma crença verdadeira e justificada, comprovada. É lá dito que os médiuns, há estas capacidades todas, verifica-se desta maneira, há as influências exteriores e isto e aquilo. Está lá. Temos as leizinhas todas, ok? Muito bem. E claro, tal como eu vos tenho dito, já a Gênesis termina dizendo, o último livro da codificação, no capítulo 1, fala da revelação espírita. E no parágrafo 55 diz, o Espiritismo, como não é o dono da verdade, não, nem o Espiritismo, nem nada de conhecimento humano, nada.
E vai ao lado das outras ciências, vai com o conhecimento. Portanto, e se algum dia houver uma revelação melhor que a que tem, pura e simplesmente não se apaixona pela verdade que tem. Nós é que temos essas manias, quando estamos a trocar opiniões com o outro, estamos tão apaixonados com a nossa, que começamos a levantar a voz, que é para ver se enfiamos com a nossa ideia no outro. Não, temos poder, é trocar ideias. Portanto, não nos apaixonemos por nenhuma das nossas verdades. Só não muda de opinião, costuma-se dizer, os burros é que não mudam de opinião. Não? Portanto, a gente só não muda de opinião se não tiver mente aberta para mudar. Muito bem. Posto isto, então como é que vamos fazer a coisa? Vamos olhar para o universo, esta pintura maravilhosa, esta obra. Aprecie a seguinte comparação. Começando com um objeto grande, a nossa Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. Você está aqui. Netuno, Saturno, sem os anéis, Júpiter, o Sol, nossa própria estrela, Sirius A, Pollux, gigante laranja, Arcturus, gigante vermelha, Aldebaran, gigante vermelha, Rigel, supergigante azul, Pistol Star, hipergigante azul, Antares A, supergigante vermelha, Mu Cephei, supergigante vermelha, VY Canis Majoris, hipergigante vermelha, maior estrela conhecida. Tamanho da Terra. Esta estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um avião de passageiros voando ao longo da superfície desta estrela a 900 quilômetros por hora. Isto levaria 1.100 anos para darmos uma volta. No entanto, isto é apenas um pequeno ponto entre centenas de bilhões de estrelas que formam nossa galáxia. E há uma centena de bilhões de galáxias por aí. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Então, não há efeito sem causa. O universo existe, então tem uma causa. A causa de tudo que não é obra do homem é Deus. O universo não é obra do homem, logo é Deus. Está certo? Faz sentido? Aquelas estrelas enormes, aqueles planetas enormes, quem é que criou aquilo? O nada cria nada, mas se querem chamar a Deus nada, podem, é o novo nome dele, não há problema nenhum, é esse ente, está bem? Pronto, ok. Portanto, se o universo é obra de Deus, então Deus existe, certo? Se nós conseguimos demonstrar que o universo, esta obra, é obra decente, que chamamos Deus, vamos convencionar que vamos chamar Deus, então ele existe, de acordo? Então vamos agora pôr isto nos trincos. Vamos ver aqui uma série de pequenos fenómenos. Agora então sim, vamos entrar numa pequena área científica que nos vai por indutivamente outra vez à mesma ideia de quem é que terá criado isto. Eu vou-me socorrer fundamentalmente desta obra. Talvez alguns conheçam, este senhor chama-se Cressy Morrison, já desencarnou, foi presidente da Sociedade de Ciências Americana, a Academia de Ciências, também designada Academia de Ciências Americana, e também foi presidente do Museu de História Natural de Nova Iorque. E era um cientista e escreveu este livro, muito giro, 7 razões para que um cientista acredite em Deus. E ele vai exatamente pegar em vários fenómenozinhos, ele vai pegar em 7 fenómenos, eu vou buscar uns mais, mas vou buscar também alguns deste livro, muito giros. E vamos olhar para ele.
Mas vamos começar por olhar, há muita gente que diz que é o acaso. Isto foi por acaso, como se o acaso existisse. Bom, o acaso, acho que toda a gente já percebeu que não existe. Mas de qualquer das maneiras, mesmo quando a gente fala, por exemplo, em lotaria, a sorte que se tem a jogar nos Euromilhões e tal, não sei como é. O que é isto? Hoje já todos sabemos, é probabilidade matemática. Obedece a umas leis. A gente por muito... Está bem, hoje ganhei o Euromilhões, mas aquilo, visto no global geral, há a probabilidade de que em não sei quantos milhões, consoante o número de jogadores, assim, certo? Portanto, já está um bocadinho limitado. No entanto, parece-nos, quando a gente olha numa perspectiva muito pequenina, parece-nos que é um fenómeno não contabilizável, não dominável, e então parece-nos transcendente. Mas vamos olhar para essa probabilidade matemática para ver então a potência desse acaso, do que se diz o acaso. E vamos exatamente olhar para uma questão muito simples. Imaginemos que temos 10 moedas de 1 euro, numeradas de 1 a 10, e metemos no bolso. E agora dizemos assim, a potência do acaso, bem? A gente diz assim, por acaso tiraste a moeda, não sei o que. Então, qual é a probabilidade de eu conseguir tirar a moeda? Meto a mão e, quando tirar a moeda com o número 1. Bem, uma em cada 10 vezes, não é? Certo? Está numerada, uma é 10, uma em cada 10 vezes. Olhai para estas moedas numeradas como 10 fenómenos que permitem a nossa vida, ok? Reparem. O acaso só consegue uma em 10, ok? O acaso, a potência deste grande acaso. E se agora dissermos assim, mas agora mete lá outra vez a moeda número 1 no bolso, e agora qual é a probabilidade de tirares a 1 e a 2 seguidas? Tiras a 1, metes lá e a seguir sai a 2, portanto, sai a 1 e a 2. Não sai, já é 1 para 100, ok? Portanto, para estarem duas coisas sempre certinhas, o acaso já só consegue uma em cada 100 vezes. E para 3, uma em cada 1000. E se chegarem, só para tirarem todas seguidinhas uma única vez, olha, não têm vidas suficientes. Demoram 951 anos. Porquê? 3 segundos, hein? 3 segundos. Mete a moeda, tira a moeda. Sai uma em cada 10 bilhões de vezes. Pois vejam, olha, 951 anos só para terem sorte. Vocês não têm vida para isto, não? Pois não. É assim, a potência do acaso é esta. Ok? Agora vamos comparar com o que a gente vê à nossa volta. Todos os dias. Então olhemos, por exemplo, aqui para a nossa atmosfera. A nossa atmosfera não é por acaso que é constituída. Tem uma troposfera, tem uma estratosfera, que vai até ali aos 50 km, isto vai ficando cada vez menos denso. Mas é exatamente por nós termos esta camada de gases mais densa à medida que se aproxima da Terra, e que estão exatamente, por exemplo, aqui, a estratosfera está aqui a 50 km, porque se ela estivesse a 40, já tínhamos levado com os meteoritos, já não existíamos. Ela protege-nos. Quem é que pôs lá isto? Mas está todos os dias assim, não está à segunda-feira a 40 e à terça-feira a 50, não, todos os dias assim. É sempre a moeda, a número 1, sai sempre, todos os dias, todas as vezes, cada vez que mete a mão no bolso, já lá está, ok? Muito bem. Mas não é só isso, olha, reparai, por exemplo, noutra coisa muito gira. A crosta terrestre tem uma determinada espessura do centro da Terra até o... Imaginemos que agora conseguíamos aumentar a crosta terrestre no seu todo, tornar o nosso planeta 3 metros o seu diâmetro maiorzinho. Sabe o que é que ia acontecer? Não era possível a vida. Sabe porquê? Porque só este bocadinho, que parece nada, ia ocupar espaço onde estão os gases que nós respiramos, e nós não teríamos gases, o oxigênio, suficiente para respirar. Mas é todos os dias assim, não anda 1 metro hoje, 1 metro... Não, todos os dias naquela dimensão, tudo certinho. Olha a moeda número 2, tumba, sempre, todos os dias. Não é uma vez em 100, não, é todos os dias assim. Mas se olharmos para o oceano, também acontece a mesma coisa. Ele tem uma determinada profundidade média. Se nós tentássemos escavá-lo 3 metros que fosse por toda a volta da Terra, não íamos poder comer a nossa saladinha que tanto gostamos, no verão em particular. Porquê? Porque ao escavar o fundo do oceano, íamos criar aqui mais um espaço. O que é que ia acontecer às águas que estão nos rios? Iam mais águas fluir para o oceano ia ficar com mais água. Ao faltar água nos rios, começaria a haver problemas na fotossíntese, problemas nas plantinhas que nos dão a nossa saladinha.
Terceira moeda. Todos os dias assim não aumenta a superfície. Mas vamos continuar. Olhai, por exemplo, para esta questão. Também é engraçada. Temos o Sol, temos aqui a Terra, que está a 149 milhões e meio de quilómetros, e nem está nem a 100 nem a 200. Olha, se estivesse a 100, estava muito próximo do Sol e não era possível a vida, muito quente. Se estivesse a 200, não era possível a vida porque está tudo gelado, como temos alguns planetas no Sistema Solar. Mas está exatamente ali. Quem é que a pôs ali? Ok? Mais outra. Olhei para isto, também é giro. Nós não nos damos conta, mas sabeis que estão todos a rodar a esta velocidade. Todos, nem nos damos conta. Mas olhando uns para os outros, estamos parados, parece que estamos parados. Mas quem nos observa lá de fora, uma nave alienígena lá de fora, olhar para a Terra, vê a nossa Terra a girar a 1600 km por hora. Então nós andamos assim, parecemos umas baratinhas tontas, mas aqui não, estamos aqui todos numa boa. Agora imaginai que conseguíamos reduzir, passar de 1600 para 160, 10 vezes menos. Nós, porque andamos a esta velocidade, quem está aqui no Equador tem 12 horas de dia e 12 horas de noite, não é? Certo? Muito bem. Se agora passassem para 160 km por hora, passavam a ter 120 horas de dia, esturricavam ao Sol. E aqueles que sobrevivessem iam para 120 horas de noite e morriam de frio. Mas está todos os dias assim, àquela velocidade. Mais uma moedinha que está todos os dias certinha lá, ok? Mas não há mais. Reparai outra coisa muito gira. Porque é que nós temos as estações do ano? E porque é que, afinal, conseguimos habitar zonas aqui para cima e aqui para baixo? Porque, exatamente, o eixo de rotação da Terra está inclinado 23 graus. E não é por acaso. E vai fazendo isto. À medida que vai andando à volta do Sol, ele vai fazendo isto, as estações. E é isso que permite que haja estações do ano e que sejam habitadas estas zonas mais frias. Porque se estivesse a 0 graus, o que é que ia acontecer? O Sol ia bater aqui, ia criar aqui uma espécie de uma estufa, o ar quente ia para ali, ia criar aqui, ia empurrar os ventos carregados de umidade para ali, iam criar calotes ali e calotes aqui. Claro, não era possível a vida aqui, estavam todos concentrados aqui, mas não, nós temos pessoas a viver na Noruega, como temos as pessoas a viver lá para baixo, para a Argentina, lá mesmo para o fundo, ok. Não é por acaso que está a 23 graus. Não está a 0, está exatamente a 23 e vai oscilando. Mais outra moedinha que está sempre ali certa todos os dias. Mas, por exemplo, reparai, a vida. Olha, se eu pedisse uma definição de vida, de certeza absoluta que não ia encontrar duas pessoas aqui, nesta sala, a fazerem a mesma definição. De certeza. Há os que são mais românticos, outros são mais biológicos, uns diriam, isto é uma fatalidade biológica, outros diziam que era um passeio encantado pelo país da fantasia. Não há uma definição única, mas há coisas maravilhosas. Se repare, o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe é que há qualquer coisa que vê com o protoplasma e a luz que bate naquelas primeiras células, vão-se partindo, a gente olha para a gestação de um ser humano dentro da mãe, como é que uma célula dá duas? Duplica, depois duas dão 4, mas espera aí, onde é que vem a energia? A gente diz assim, tudo se transforma mas espera aí, uma dobrou, depois duas quadriplicaram, de onde vem isto? Porque havia de haver, quer dizer, está aqui uma garrafa de água, aquilo não é partido, quando um ser humano está a nascer aparece uma garrafa de água aqui, e depois estas duas aparecem mais duas. Que coisa gira, não é partir ao meio, não, a pessoa vai crescendo, não é? Quem é que faz isto? Ok? Por outro lado, ainda uma curiosidade da vida. Vocês já repararam lá naquelas plantinhas que a gente tem no jardim? Reparai, olha, o humus, mais água, mais o estrume fétido que cheira mal para burro, depois dá uma coisinha tão bonita, com um perfume maravilhoso. Algum homem é capaz de fazer isto? Coisa maravilhosa. É a vida também. Olhar, por exemplo, para as plantas. Vocês já repararam que não há duas folhas iguais na mesma família de plantas neste mundo? Não há. Quem é o escultor único que na mesma planta não há duas folhas iguais? Dentro da família das mesmas plantas, em qualquer país, não há. Quem é este escultor único? Quem é? Nós copiamos, nós fazemos uma fotocópia de uma e tal, passamos para o outro.
Mas, se olharmos, por exemplo, para o instinto, nós vimos no pergunta 27 do Livro dos Espíritos, diz que há 3 elementos fundamentais. Há Deus, princípio inteligente e princípio material. Se nós olharmos para a parte do princípio inteligente, o princípio inteligente tem uma evolução, mas começa em estádios muito baixos, que é chamado instinto. Por exemplo, do salmão, que é um peixe de rio, nasce no rio, vem fazer a sua vida para o mar, quando está na altura da desova, sobe exatamente o mesmo rio, vem para o sítio onde nasceu e vem desovar. Já foram das experiências, tirou-se o salmão que vinha a subir o rio, foi posto num afluente. Ele reteve a desova, baixou o afluente, enfiou-se no rio principal e foi outra vez. Aquilo tem um GPS, vêm todos programados assim. Todos fazem a mesma coisa. Como há pássaros que fazem também um ninho sempre voltado para o mesmo lado, vêm sempre programados. O que é que isto é? Toca sempre a mesma nota. Quem é que programou estes animaizinhos assim? Todos a mesma nota, não falham, sempre. Todos os salmões fazem isto. Quem é que os programou? Eu não fui. Mas a evolução deste princípio tem outra coisa muito gira, que está aqui dentro das nossas cachimónias, que é o que nós chamamos de inteligência. Qual é a diferença para o instinto? Se aquilo era só uma nota, olha, a inteligência é isto. Toca a escala toda. E mais, ainda fazemos concertos. Pegamos nesta escala toda e ainda fazemos concertos. Quem é que nos pôs cá isto? Quem é que nos programou assim? Aos bichinhos programou-lhes logo uma notinha. E a nós com isto tudo. Eu não fui também, não sei explicar. Então, tem que ser um ente muito mais inteligente que nós. Olhai, por exemplo, esta capacidade de miniaturização. Hoje em dia estamos na era dos computadores, das pens, armazenamos aqui informação para burro e tal, não sei o que mais. Olhar, e vocês ouviram falar do genoma humano, da descodificação do genoma humano. Ora bem, nós somos, neste momento, encarnados, somos 7 mil milhões de pessoas. Somos todos diferentes. Estamos como as folhas, não há 2 iguais. Ok? Ora, toda esta informação genética dos 7 mil milhões cabem num dedal de costureira. Cabem numa coisinha assim, pequenina. Nós para metermos 500 gigas, temos já ter um computador, uma coisa enorme, e afinal temos aqui uma miniaturização deste tamanho. Quem é o técnico que faz isto? Mas, por exemplo, ecossistema. Isto é delicioso. Na Austrália, quando a Austrália começou a ser colonizada há cerca de 2 séculos e meio atrás, chegaram lá e encontraram este país que tem fundamentalmente deserto no seu interior. Era pouco arável, e então reuniram-se cientistas e bem, temos que arranjar uma maneira de fazer, isto é tudo rodeado de água, fazer subir os ventos carregados de umidade que vêm de todo o lado do mar, à volta da Austrália, fazê-los subir, arrefecer, eles continuarem para o interior e cair aqui dentro. Então o que é que eles resolveram fazer? Como era praticamente um deserto, andaram a ver como é que podiam criar um obstáculo natural e foram descobrir estes cactos que existem nos Estados Unidos, no Texas. São uns cactos muito altos. E resolveram plantá-los, fazer uma linha à volta da orla. Ok? Pronto, e o vento vinha para ali, subia e arrefecia cá em cima, continuava a andar para dentro e fazia chover aqui. Bestial. Fizeram isto, porreiro, e de facto começou a haver terra verde. Só que azar, que aquela terra era deserta. E então, quando eles introduziram este cacto começou a reproduzir-se e não tinha inimigos naturais. Então começaram, agora como é que vamos matar esta praga? Bom, reúnem-se outra vez todos e vão descobrir um inimigo natural para aquilo. E foram ao Brasil. Descobriram um escaravelho que se alimenta exatamente destes cactos. E então trouxeram os escaravelhos para acabar com a praga dos cactos. Mas aquilo fugiu-lhes da mão e passado um bocado já estava assim. Ok? E os homens já perderam a mão, meteram-se no sistema e perderam a mão disso. Hoje em dia a Austrália, não se sabe porquê, está assim, porreirinha da costa. Quem é que levou ao equilíbrio? O homem meteu a mão e descontrolou-se, já não sabia o que havia de fazer. Mas ela está equilibrada. Tem zonas agrícolas aqui assim à volta, portanto, ficaram cactos suficientes para os caravelhos e entrou em equilíbrio. Chama-se isto um ecossistema. Quem é o inteligente que faz isto? Eu não sou. Nem as moedinhas numeradas de 1 a 10 estão aqui no bolso. Não são. Mas, por exemplo, temos ainda uma outra coisa que é uma característica nossa, a imaginação. A imaginação é uma característica dos seres inteligentes. Mas é muito gira. Olhai, por exemplo, um exemplo. À noite, hoje por acaso está a chover, mas se vocês irem à noite num dia de verão, sem nuvens,
olham para o céu e veem uns pontinhos, veem umas estrelas. A olho nu pode-se observar 5.000. 5.000, calma lá. 5.000 nos dois hemisférios. Aqui neste, 2.500. Vocês vão contar, no verão vocês lá vão contar, ok? Pronto, mas acreditai, então 2.500 deste lado e 2.500 do outro. Portanto, imaginação. Estou a solicitar a vossa imaginação. Agora, se pegarem nos binóculos, onde estavam estas 5.000 nos dois hemisférios, vocês vão conseguir ver 15.000. Mas se por acaso tiverem a oportunidade de ver uma imagem do telescópio Hubble que anda aqui a 600 km numa órbita da Terra, no mesmo sítio vão encontrar 1 bilhão de estrelas. Contar não vos vou pedir para contar, mas acreditais, podemos imaginar. Quem é que nos deu esta capacidade? Foi o acaso? Muito bem. Bom, meus amigos, com estas evidências todas, eu não tenho dúvida em afirmar que este ente existe, chamemos-lhe o que a gente chamar. E negar que ele não existe é negar que todo efeito tem uma causa e que o nada pode fazer alguma coisa. O nada no sentido de nada que nós chamemos. Se dissermos que Deus é o nada, pronto, está bem, é o nada Deus, está ok, tudo bem. Mas para quem ainda tenha alguma duvidazinha, e se houvesse aqui ou um agnóstico ou um ateu, eu convidava a ver este filme. Olhem para este filme. Some people say that human existence is a result of a roll of the cosmic dice. Like the gambler who stakes his life savings on the next throw, we just got lucky in the lottery of life. Some people say there's no purpose in the universe, no grand plan, no God behind it all. Our numbers just came up and here we are. But I don't believe them, and nor should you. If I roll this dice, the chances of getting a 6 is 1 in 6. That's not too bad. But what are the chances of me rolling 6 twice in a row? Well, the odds get longer. It's 1 in 6 times by 1 in 6. That's 1 in 36. So I'd have to be pretty lucky to get 2 6s in a row. Now, every time I add the chances of rolling another 6 in a row, the odds go up exponentially, and it gets even more unlikely. Now, what if I rolled this dice 70 times, and every single time I got a 6? Oh, that's pretty unlikely, but it's possible, right? Well, in fact, the chances of rolling a 6 70 times in a row are around 1 in 10 to the 55. That's a 1 with 55 zeros after it. Now, just to put that in perspective, how long would I have to stand here rolling this dice, allowing about 5 seconds per roll, before hitting that lucky streak and rolling 76s in a row? Well, I had a mathematician friend work it out for me. On average, you would have to continually roll this dice for 100 trillion, 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 trillion years before your numbers come up. That's a long time. What if you applied that thinking to us? What are the odds of us being here? Now, the odds of rolling 76s in a row, 1 in 10 to the 55, as it happens, those are the same odds of something called the expansion rate of the universe being just right for the existence of us here today. From the moment of the Big Bang, when our universe began to rapidly expand, the rate of that expansion was exquisitely finely balanced. Any faster, and the universe would have expanded too rapidly to allow the formation of chemicals, atoms, stars, and galaxies. Any slower, and the universe would have collapsed back in on itself. But as it happens, the universe expanded at just the right rate to allow for life to develop in the future, for us to be here. It hit 70 rolls of the number 6 in a row, first time. And the expansion rate of the universe is just one among 30 or so other incredibly sensitively finely tuned constants and fundamental forces in the universe that must be just the way they are for the universe to be able to produce us. So let's imagine if I went ahead and rolled this dice 70 times, and what do you know, every time it came up 6. No waiting for trillions upon trillions of years, first time. Beginner's luck? Hardly. You would assume that I must have rigged it. Maybe the dice are loaded, maybe there are 6s on every side. It can't be chance. Now let me ask you, why would we assume that this universe with us in it, which is actually way more improbable than my 70 rolls, is just a result of chance? The fact that we're here shows that someone's loaded the dice. In fact, maybe there's no dice at all. What if the evidence points to this life-permitting universe
actually being the product of an intelligent mind which intended for us to be here. Believing in God isn't a delusion. It's a perfectly reasonable conclusion when we look at the fingerprints on our universe. O que é mais difícil de encontrar para quem vê mal? Estou a ver pessoas que, como eu, usam óculos, etc. São os óculos, não é? Que a gente... Aqui também, o que é mais difícil de encontrar para os ateus e os agnósticos é a ferramenta mental para chegar a Deus. Acabei de vos oferecer uma. Se quiserem estudar por vocês próprios, têm aqui todas as referências que eu utilizei. Esta palestra estou a gravá-la e vou publicá-la como habitualmente neste canal de Espiritismo JG. Tenho aqui à disposição o meu e-mail se quiserem trocar opiniões. Para além do tempo pouco que ainda nos sobra, queiram pôr alguma questão, estou à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção.